Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou trazer 6 atividades que o DBA deve automatizar. Se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas semanalmente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar lá e então semanalmente às terças-feiras eu passo a te enviar no seu e-mail de forma exclusiva. A hora de trabalho de um DBA SQL Server é muito valiosa, por isso ele deve buscar sempre automatizar o máximo de tarefas possíveis no seu dia a dia para que ele possa gastar esse tempo, essas horas que são valiosas, para trabalhar em análises mais criteriosas, onde depende mais da ação ali de um profissional para estar executando. De certa forma, o tempo maior das atividades de um DBA deve ser monitorando o ambiente e não de fato executando. Pode parecer um pouco estranho, mas na verdade o DBA ele deve sempre prezar por automatizar o máximo de atividades para que então ele possa monitorar esse ambiente mais do que sair executando, do que sair correndo atrás de ações que ele precisa fazer naquele ambiente para que fique com um bom desempenho. Quanto menos atividades o DBA executar de forma não programada, significa que melhor está sendo feito o trabalho de base, ou seja, o trabalho preventivo, e isso é excelente. Assim, você tem mais tempo para agregar valor ao seu trabalho, trazendo novidades, trazendo melhorias e buscando novas soluções sempre. Quanto menos incêndio você apagar durante o seu dia de trabalho, melhor vai ser a qualidade dele. Então é muito importante que você possa começar pelas tarefas de manutenção preventiva. Então, através delas, você consegue deixar uma boa parte do seu dia aí livre para fazer outros tipos de atividades. E cá entre nós, é muito chato ficar executando as mesmas rotinas todos os dias de forma repetitiva, não é? Então pensa assim, se você executa uma atividade 3 vezes, 4 vezes, igualzinha, da mesma maneira, é claro que já está na hora de você pensar em automatizar essa função. Mas cuidado, automatizar não significa que o DBA não vai precisar fazer mais nada. É claro que isso vai dar um grande ganho, um grande salto aí de qualidade e de tempo para o dia a dia do DBA trabalhar. Mas é claro que durante a semana, durante o dia, você vai precisar fazer um monitoramento, acompanhar um pouco ali mais de perto para ver como que está o andamento dessas rotinas automatizadas. Mas é claro que ao passo que você vai tendo mais tempo para trabalhar em outras coisas, a facilidade que essa automatização vai te trazer vai te possibilitar ali pontualmente fazer um acompanhamento e, dependendo da situação, até alguma ação ali. Mas lembrando que isso vai ser pontual, porque você já deixou essas rotinas rodando automaticamente, rodando sozinhas ali e mantendo o seu ambiente saudável, que é o principal. A inteligência artificial, que já está bem presente aí no dia a dia de trabalho para quem é da área de TI, vai mudar um pouco esse formato, né? Ela vai ser capaz de executar até algumas ações que o próprio DBA faz hoje. Mas na minha opinião, no meu feeling, na minha experiência, eu sinto que sempre vai depender ainda de um profissional ali, de uma pessoa para tomar uma decisão ou para partir para um caminho ou outro. Por mais que a inteligência artificial vá nos ajudar com isso, a gente vai conseguir utilizar a inteligência artificial para automatizar ainda mais as rotinas, ainda vai depender da experiência, do conhecimento e da decisão de uma pessoa, no caso, o DBA. Quando eu iniciei na área de banco de dados, muito por falta de conhecimento, até de experiência, é óbvio, eu executava muitas atividades repetitivas, todos os dias em cada cliente que eu trabalhava, em cada cliente que eu administrava. E com o passar do tempo, com o aprendizado, com a experiência, eu fui vendo que existia a possibilidade sim de que eu pudesse automatizar essas atividades que eu fazia repetidamente todos os dias nos clientes, para que me sobrasse mais tempo de fato, para que eu pudesse atuar em atividades que dependiam mais de uma avaliação minha, que são atividades um pouco mais criteriosas, que dependiam de uma análise um pouco mais detalhada da minha parte. Quando eu iniciei como DBA Júnior, eu executava mais ou menos ali durante 4, 5 horas do meu dia um processo de checklist em todos os clientes. Eu já administrava aí dezenas de clientes naquele momento, né? A equipe que eu trabalhava já administrava essa quantidade de clientes. Então eu gastava ali 4, 5 horas do meu dia só para fazer o checklist, para executar algumas atividades que
eu poderia sim automatizar. E aí nesse momento, quando eu gastava 5 horas de checklist, me sobravam apenas ali 2, 3 horinhas do dia para de fato executar tarefas mais complexas, tarefas que dependem de uma análise minha mais criteriosa, mais detalhada. Conforme eu fui crescendo na profissão, fui aprendendo e vendo as possibilidades que haviam para que eu pudesse automatizar aquelas tarefas que eu fazia como DBA Júnior, eu consegui inverter esse tempo. Eu consegui fazer com que 2, 3 horas do meu dia fosse com o checklist e a maior parte do meu dia, a maior parte das horas do meu dia de trabalho fossem de fato naquelas tarefas que demandavam mais detalhadamente uma análise minha. Então foi muito importante durante esse processo meu de maturação dentro da área, né, de banco de dados, para que eu entendesse, sentisse na pele ali o que eu fazia repetidas vezes, que eu teria possibilidade, teria ferramentas para automatizar aqueles processos, ao passo que eu automatizava aqueles processos, me sobrava mais tempo para fazer atividades que, na minha opinião, eram mais criteriosas, mais detalhadas, e eu pude crescer profissionalmente, pude ter tempo para assumir novas responsabilidades. Como profissional da área de banco de dados, você precisa ter critério com o tempo que você vai gastar com as atividades. É claro que conferir um backup é importante, mas você não precisa ir pessoalmente conferir se o backup foi gerado. Você pode ter uma rotina que faça isso para você. E aí você focar o seu tempo em fazer um tuning, em analisar um problema de performance de um servidor, em propor algum modelo de particionamento de tabelas para o seu cliente, que são tabelas grandes que vão causar algum tipo de problema lá no futuro, ou até mesmo preparar um ambiente novo, preparar um projeto de migração, enfim. O ponto é, você deve pegar todas aquelas atividades que você executa repetidamente, da mesma forma, e procurar automatizar o máximo possível dessas atividades. E aí nas atividades onde requer uma análise sua, um trabalho seu com a sua experiência, você foca o seu tempo ali então para trazer um ganho de qualidade para o seu trabalho todos os dias. Olhando então para o meu dia a dia de trabalho, por todos esses anos que eu tenho de experiência, eu listei aqui 6 atividades que são essenciais para que o DBA possa automatizar nos ambientes onde ele administra, para facilitar aí o dia a dia e para que de fato sobre tempo para ele melhorar a qualidade de trabalho dele. A primeira atividade é o checklist. O checklist é uma conferência de tudo que está acontecendo no ambiente que você administra, para que você possa ficar tranquilo, sabendo que as coisas estão funcionando e que o ambiente está estável para o seu cliente poder trabalhar. E é importantíssimo que essa atividade seja feita todos os dias, porque você não pode, por exemplo, deixar de conferir os backups, se eles foram gerados, todos os dias. Se você pula um dia e acaba tendo um problema e por infelicidade o backup não foi gerado, você vai ter um grande problema e o seu cliente também vai ter um grande problema. Então atividades como conferência de backups, conferência de espaço em disco, conferir se os jobs se executaram com sucesso ou não, conferir se está apresentando algum erro no error log do SQL Server. Enfim, você pode listar todas as atividades aí que você julga necessária para atender bem o cliente que você está trabalhando, e você consegue montar alguns scripts e configurar um job para que ele possa te enviar por e-mail, por exemplo, todos os dias pela manhã. Assim, quando você chega, você já recebeu todos os checklists dos ambientes onde você administra, para que você possa simplesmente conferir, saber ali rapidamente o que está ok, o que não está, e então você vai atuar de fato somente naqueles que você recebeu que tem algum tipo de problema. Digamos que você administra 10 ambientes simultâneos e nos seus e-mails de checklist apenas um deles apresentou uma falha em um job ou em um backup, você vai de fato gastar tempo conectando para analisar somente naquele que veio o problema. E os demais que estão tudo ok, você já pode marcar lá o seu checkzinho do seu dia que o checklist está ok, que as atividades foram executadas de forma tranquila. O segundo ponto, a segunda atividade que o DBA deve configurar essa automatização seria para as tarefas de manutenção preventiva, check DB, rebuild de índice, reorganize dos índices e update das estatísticas. Essas atividades, essas 4 funções aqui de manutenção preventiva, são muito importantes também que sejam executadas no mínimo uma vez por semana, para garantir ali o bom funcionamento e a segurança e a qualidade do ambiente.
Então também, ao invés do DBA ir lá manualmente executar essas funções, em alguns ambientes inclusive você pode executar isso diariamente, vai de cada ambiente, não tem uma regra. Você precisa avaliar o que o seu cliente precisa, o que o ambiente desse cliente precisa. Então, ao invés de você executar ali manualmente, gastar tempo com isso, da mesma forma como o checklist, você pode configurar alguns jobs de manutenção que vão executar essas atividades preferencialmente fora do horário comercial, em alguns casos, inclusive, até recomendado de madrugada, se o seu cliente permitir, te dar essa janela, né, para executar de madrugada. E após executar essa manutenção, você também recebe um e-mail ou um alerta de alguma maneira que você configura, pode ser por e-mail também, dizendo que aquela atividade de manutenção preventiva foi executada, se deu sucesso, se teve algum tipo de falha, como que foi executada essa manutenção. Então, dessa forma, você também vai apenas conferir se a manutenção foi executada. Se você configurou tudo direitinho, não tem o porquê ela dar erro. Então, você simplesmente vai apenas bater o olho ali na sua conferência, no seu e-mail, e saber que a manutenção foi executada de forma tranquila durante a noite e você não precisou fazer nada manualmente. A terceira atividade que eu sugiro que o DBA possa automatizar são os alertas de alguns contadores do ambiente, tanto do SQL Server quanto do servidor, do ambiente mesmo do banco de dados do seu cliente. Alguns contadores como consumo de memória, consumo de CPU da máquina, espaço em disco, crescimento de determinadas tabelas principais do sistema, do banco de dados do sistema que você administra. Você deve elencar alguns contadores importantes para o seu ambiente que você julga necessário para que você faça um bom acompanhamento e também, da mesma forma como os outros dois itens, você deve configurar alguns jobs ou então, se você tem alguma ferramenta específica para isso, configurar essa ferramenta que vai ficar monitorando o ambiente durante o dia e então você vai começar a receber algum tipo de alarme, algum tipo de alerta que vai te auxiliar na administração do ambiente. Então, você não vai ficar conectando no ambiente de cada um dos seus clientes a cada 15, 20, 30 minutos para ver como que está o consumo de memória, como que está o consumo de CPU, se tem algum tipo de lock rodando, acontecendo na base do seu cliente, algum tipo de deadlock acontecendo que esteja prejudicando o ambiente. Ao invés de você ficar conectando e coletando manualmente essas informações, você configura lá o seu job, o seu script que vai verificar todas essas informações e vão te disparar um e-mail somente quando estiver acontecendo um problema no seu ambiente. Então, quando você receber esse alerta, você acessa esse ambiente para fazer análise e verificar o que está acontecendo. Note que você não vai mais ficar correndo atrás dessas informações. Você vai ficar simplesmente aguardando ali e ao passo que esses alertas, esses alarmes começarem a cair, e aí sim você vai tomar uma ação, vai desprender um tempo para conectar nesse ambiente, analisar o que está acontecendo ali e tomar uma ação para corrigir aquele problema. A quarta atividade é a atualização de um ambiente de homologação. Você deve automatizar isso também, por quê? Geralmente, a atualização de um ambiente de homologação é sempre a mesma coisa. Você vai pegar um backup que o cliente determinou, vai restaurar sobre a base de homologação que ele já tem, vai criar ali os acessos, fazer talvez alguma modificação para ambiente de homologação, algum update na base, algum tipo de coisa nesse sentido, e liberar o acesso para o cliente fazer o uso dessa base de homologação. Como você já tem mapeado todas essas informações, você também não precisa ficar todas as vezes que ele solicitar indo ali, desprendendo um tempo para fazer manualmente o restore desse banco, configurar os usuários, fazer as alterações necessárias. Você pode também criar um job que já tem todas essas informações e o que você vai precisar informar apenas nesse job é qual é o arquivo de backup onde ele está para fazer esse restore. E ainda você pode até pensar em combinar com o seu cliente de manter uma pasta, um caminho fixo e uma nomenclatura de backup fixa que ele vai disponibilizar nessa pasta para facilitar ainda mais o seu processo. E aí quando ele pedir para você fazer a atualização, basta você executar esse job, o trabalho que você vai ter vai ser iniciar esse job. Ele já vai pegar aquele caminho de pasta específico, aquele nome de arquivo que você combinou com o seu cliente específico, ele já vai automaticamente fazer o restore dessa base, criar todos os usuários e fazer também o ajuste necessário, o update que for necessário ali para que o seu cliente possa utilizar. E ainda no final, você pode configurar
um e-mail que você vai receber que o ambiente foi atualizado e o seu cliente também vai receber. Ou seja, o tempo que você vai gastar nesse ambiente de homologação de fato vai ser o tempo de conectar e executar o job. Pronto, você vai sair daquele ambiente, continuar fazendo outras atividades e no final do processo você vai receber apenas a confirmação no seu e-mail de que o ambiente foi atualizado e o seu cliente também receberá esse e-mail que o seu ambiente de homologação foi atualizado. Simples assim, rápido, e você continuou trabalhando nas atividades lá que você estava anteriormente. A quinta atividade é o procedimento de instalação de uma instância do SQL Server. No final da instalação, aparece um caminho lá embaixo no rodapé da telinha, um caminho para um arquivo de configuração, de toda a configuração que você fez para fazer essa instalação. Ele vai pegar ali a collation que você escolheu, qual é o nome da instância, o local de instalação, quais são as features que você vai instalar, se vai ser somente a engine, se vai ter o integration service, enfim, todas as configurações que você fez para fazer aquela instalação. Você vai precisar fazer essa instalação em mais 5 ambientes, em mais 10 clientes que você sabe que vai precisar executar essa atividade. Você pode pegar esse arquivo de configuração que eu citei lá no começo, que ele vai estar salvo numa pasta, e através desse arquivo de configuração, nas próximas instalações que você for fazer, você pode simplesmente fazer alguma alteraçãozinha ou outra nesse arquivo para o caminho de instalação ou talvez o nome de usuário ali que você deseja, uma senha. E no momento da instalação, apenas apontar para esse arquivo. E aí você não vai precisar fazer toda a configuração novamente. Simplesmente vai ler esse arquivo, a instalação vai ler esse arquivo que você já apontou para ela, que já tem todas as configurações padrão ali, e vai fazer a instalação sozinha. Com isso, o ganho que você vai ter de tempo é absurdo, porque você não vai precisar mais ali ficar tela por tela, configurando, digitando as informações novamente, escolhendo tudo. Uma vez que você já tem esse arquivo de instalação, basta você apontar para ele e a instalação vai caminhar sozinha e você vai ganhar um bom tempo, aí, umas boas horas de procedimento que você perderia fazendo a instalação, né? Em todos esses clientes, em todos esses ambientes que você precisaria. É uma boa prática também você entregar esse arquivo para os DBAs Júnior, porque vai facilitar também esse processo de instalação, porque muitas vezes o DBA Júnior ainda não conhece todas as configurações necessárias. Então você coloca esse arquivo na mão dele e ele vai fazer a instalação acompanhando através do arquivo. Vai facilitar também o aprendizado dele e você vai ter a certeza, a garantia de que vai ser instalado da maneira como você precisa, exatamente da forma como você precisa. A sexta atividade que o DBA SQL Server deve automatizar são as cópias dos backups do banco de dados. De nada adianta você gerar o backup e deixar ele armazenado no próprio servidor onde está o banco de dados. Se você perder esse ambiente, os seus backups serão perdidos juntos. Então é muito importante que o DBA tenha a cópia frequente dos arquivos gerados de backup do servidor, seja para uma storage, seja para um HD externo, para um ambiente em nuvem. Ele tem que deixar esses backups copiados para fora do ambiente do banco de dados, para fora daquele servidor. Assim, se o banco de dados ou o servidor for perdido, você vai ter uma cópia desses arquivos fora que você vai poder utilizar para recuperar esse ambiente, recuperar esse banco de dados que foi perdido. E essa tarefa, ela pode ser muito custosa em tempo também, porque dependendo dos tamanhos dos arquivos, pode levar um bom tempo para fazer essas cópias. Então o DBA ele deve automatizar essa cópia desses arquivos para fora do servidor. Ele pode utilizar através de alguma ferramenta externa do SQL Server, existem muitas ferramentas de mercado especializadas na cópia de arquivos, então ele pode, se a empresa já tiver uma licença desse software, ele pode utilizar essa ferramenta para fazer essa cópia, ou ele pode utilizar algum script ali, .bat, para fazer essa cópia dentro da rede, ou até mesmo o próprio job do SQL Server para fazer essa cópia usando ali um CMD Shell, um PowerShell, um script PowerShell para fazer essa cópia do arquivo. É muito importante que o DBA faça isso e é claro que ele não vai gastar um tempo do dia dele para fazer essa atividade. Ele deve automatizar para então gastar o tempo dele com as atividades ali que são mais criteriosas e mais detalhadas, como a gente já falou aqui anteriormente. E eu estou trazendo também uma dica bônus, e ela é o teste de backup. Como a gente acabou de falar, o DBA ele deve copiar o arquivo para fora do servidor
para que, se o ambiente for perdido, ele possa utilizar esse backup que está fora do servidor dele para recuperar o ambiente. Mas vamos imaginar aqui que, ao trazer esse backup externo para dentro de novo, eu vou fazer o restore e o backup não está íntegro, não está funcionando. Ou seja, o DBA armazenou um arquivo que não estava funcionando. Então, para evitar esse tipo de surpresa negativa, esse tipo de situação ruim, que você não deve passar em hipótese alguma, o DBA também precisa criar uma rotina para que ele possa validar esses backups que ele gerou, para que ele de fato armazene arquivos que estejam íntegros, arquivos que vão funcionar caso ele precise. Então, ao passo que você copia esse arquivo, você pode também configurar uma rotina automatizada para, de tempos em tempos, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, ou todos os dias, dependendo do seu ambiente, se ele for pequeno e for possível fazer isso, fazer o download desse arquivo, desse local onde ele está armazenado, e fazer o restore desse arquivo como uma base de testes, uma base ali de validação apenas. Com isso, você vai garantir que você tem um backup fora do seu ambiente ali de produção, e mais, que esse backup está íntegro, porque você já restaurou ele, você já fez um processo de pegar esse arquivo e restaurar ele para garantir que ele esteja íntegro. E em uma eventual necessidade, ele vai funcionar e não vai te deixar na mão. Então o DBA ele pode também automatizar esse processo de restaurar esse arquivo de backup que ele armazenou fora do ambiente dele. No dia a dia, muitas outras tarefas podem acabar se tornando repetitivas. Nós falamos aqui de 6 que são as mais comuns que eu tenho como experiência, já que em todos esses anos de trabalho aí foram as principais que eu pude automatizar no meu dia para que ficasse o melhor possível ali e me ajudasse com o ganho de tempo para a execução de outras atividades. Conforme forem surgindo atividades repetitivas no seu dia a dia, procure automatizá-las. O DBA deve trabalhar sempre com a intenção de automatizar o máximo possível dessas tarefas que são repetitivas, para que então ele possa focar ali nas atividades mais detalhadas que requer a experiência e a tomada de decisão dele. No começo, você pode até gastar um pouco mais de tempo para desenvolver essas rotinas automáticas, mas que a médio e a longo prazo vai te dar um ganho absurdo. Você vai conseguir trabalhar ali mais tranquilo, sem aquela correria, para que você possa pensar e sempre agregar mais valor ao trabalho que você tem desempenhado aí na administração dos bancos de dados dos seus clientes. Eu levo para mim como estilo de vida sempre a busca constante pela melhoria em tudo que eu faço na minha vida, em todos os aspectos, e principalmente no profissional. Então, a cada dia, a cada mínimo detalhe que você consegue melhorar, buscar ali pensar um pouco diferente e trazer alguma coisa que vai agregar valor no seu trabalho, eu vejo como isso sendo muito importante. E para o DBA, isso faz toda a diferença no dia de trabalho dele. E por isso, eu recomendo para você que você separe alguns minutos do seu dia de trabalho, pode ser no começo ou no final, revisite as atividades que você fez no momento anterior, para que você possa ver aquelas atividades onde você tem a possibilidade de trazer uma melhoria, seja automatizando ou mudando a forma como você faz. É muito importante essa autorreflexão, essa autoanálise, para que você possa buscar sempre melhorar a qualidade do seu trabalho. Então, separe esse tempinho do seu dia, liste ali as atividades que você fez, compare com os dias anteriores e quando você notar alguma coisa que está se tornando repetitiva, procure uma forma de automatizar essa rotina para que você possa ter mais tempo para trabalhar em outras coisas, em outras frentes e evoluir como profissional e evoluir na sua carreira de profissional da área de banco de dados. No vídeo de hoje nós falamos sobre algumas atividades que o DBA SQL Server pode automatizar e qual é a importância dessa automatização dessas atividades no dia a dia dele. Lembrando sempre que o tempo do DBA é muito valioso e ele deve aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então deixe essas coisas que são repetitivas para a própria ferramenta executar, pense em uma maneira de fazer isso da melhor forma para que você fique tranquilo, possa ter uma boa base ali de manutenção do seu ambiente e possa estar recebendo esses alertas, esses acompanhamentos no seu e-mail para que você possa acompanhar, monitorar de forma tranquila e trabalhar cada vez mais aí no que vai trazer valor, vai agregar valor ao seu trabalho e ao seu cliente.
Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!